Chegou a hora de você avaliar seus conhecimentos sobre tempos verbais no inglês. A gente vai ter um quiz completo sobre isso. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E como a Gi já antecipou, hoje você vai ter a oportunidade de testar os seus conhecimentos sobre tempos verbais em inglês, mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você ser sempre notificado e não ficar de fora de nenhum vídeo. E também já deixa o seu like aqui, meta de 1000 likes para esse vídeo. Gi, e quem não sabe nada de tempos verbais, tem conteúdo pra ver? A gente tem uma playlist com todos os tempos verbais que existem no inglês aqui no canal. A gente vai deixar linkado pra vocês a playlist. Então, antes de fazer, pausa esse vídeo, vai lá, dá uma maratonada, assiste os tempos verbais que você tem dificuldade e depois corre pra cá. Ou então, vai anotando quais são os pontos de dificuldade e depois procure os vídeos pra você esclarecer tudo. E ó, basicamente são 12 tempos verbais no inglês, por isso que a playlist é bem completa, ela aborda todos esses 12. E agora chegou a hora de você tentar preencher frases com verbos conjugados no tempo certo. E a primeira frase é we blank, que você tem que preencher aí com alguma conjugação do verbo call, né, em algum tempo verbal. A mechanic, e for car, blank, break, aí né, que você vai ter que conjugar down. Então, nós chamaremos um mecânico se o nosso carro quebrar. Essa é a tradução que a gente quer para o português. Como é que a gente estrutura, como é que a gente conjuga esses verbos para transmitir essa ideia? Então, a frase ficaria we will call, aí a forma do call no futuro, né, usando o auxiliar will. We will call a mechanic if our car breaks down. Se o nosso carro quebrar. Coloquei o S aí no final, breaks, porque carro a gente é o it, né? Então, um pronome equivalente, por isso a gente conjuga com um Szinho no final. Se você não sabe o que eu tô falando, tem vídeo falando sobre presente lá na nossa playlist completinha de tempos verbais. Próxima frase. They blank late to the party because they blank a lot of traffic. Então, eles chegaram atrasados para a festa porque estava muito trânsito. Como que você preencheria essas lacunas utilizando a conjugação adequada dos verbos que estão entre parênteses? Então, fica assim, olha. They arrived late to the party because there was a lot of traffic. Então, a gente usaria arrive no passado e usou o verbo to be também no passado. Arrive é um verbo regular, só levou ed no final, e o verbo to be irregular ficou was. Próxima frase para você completar e de novo, ficou com dúvida, dificuldade, anota e corre depois na playlist de tempos verbais. Tem todos os 12 tempos verbais sendo explicados em detalhes, tá? Vamos lá. The company blank its employees if the economy blank down. Com o sentido de aquela empresa vai demitir seus funcionários se a economia cair. E a frase completinha ficaria that company will fire its employees if the economy goes down. Então, aquela empresa vai demitir, vai despedir, will fire, will de novo, a gente usando aí esse auxiliar para indicar o tempo futuro, os seus funcionários, its employees, if the economy goes down, se a economia cair. E aí a gente falou desse jeito com o verbo no presente. E de novo, eu coloquei esse S, no caso ES no final, porque esse goes down está se referindo à economy, tudo bem? É o it. Então, a gente precisa, quando conjuga, né, para it, para o pronome it, ou seus equivalentes no presente, colocar o S no final. Em algumas frases, alguns verbos mudam um pouquinho, como nesse caso que vem o ES. Number 4. Have they blank enough food or do I need to blank more pizza? Eles comeram comida suficiente ou eu preciso pedir mais pizza? Como é que você conjuga de forma correta os verbos entre parênteses? E a nossa frase fica assim. Have they eaten enough food or do I need to order more pizza? Então, a gente usou aí o verbo eat conjugado no particípio porque a gente está compondo um tempo verbal que tem lá na playlist
que se chama present perfect. A dica aqui é esse verbo have. Geralmente, quando a gente começa ali uma perguntinha com have, a gente está fazendo uma pergunta nesse tempo verbal no present perfect, que só de nome assusta, mas na verdade é super simples. E esse tempo verbal, ele pede depois do have um verbo conjugado na terceira coluna, ou seja, um verbo no particípio. Por isso, eaten. Have they eaten enough food? Então, eles já comeram comida o suficiente? E depois, do need, ali que a gente tem, normalmente a gente usa um verbo no infinitivo. Eu já tenho o to, eu só completei com order, tá bom? I need to order. Próxima frase, vamos lá, quero ver você completar tudo certinho. E ó, isso aqui não é fácil não, tá? Eu acho, inclusive, isso aqui é um nível meio intermediário, até quase avançado, porque a gente tá falando de todos os tempos verbais, inclusive dos avançados. Olha lá, blank their new job openings at the company, or have they all been blank already? No sentido de, existem novas vagas de emprego na empresa ou elas todas já foram preenchidas? E a frase fica assim: Are there new job openings at the company or have they all been filled already? Então, existem novas vagas de emprego na empresa ou todas já foram preenchidas? A gente começa com o verbo to be na forma de are. Are there? A gente usa esse are there para perguntar se existem, né? Tudo bem? Há novas vagas de emprego? Are there? A gente também tá aí com are, verbo to be, começando a frase porque é uma pergunta, né? Se você não sabe do que eu tô falando, última vez que eu falo isso. Mas tem vídeo explicando tudinho na playlist. E depois, a gente optou por usar filled. Por quê? Porque a gente tá usando o passado do verbo preencher. Fill é preencher. E no passado é um verbo regular, é só colocar esse sufixo, esse finalzinho ed. Vamos para a próxima frase, que é a frase número 6, number 6. The fans, blank, very sad if their team, blank, the game. Os torcedores, né, os fãs, ficarão muito tristes se o time deles, né, se o seu time perder o jogo. E aí, como é que você completa? Bom, antes de eu contar como é que a gente completa, eu quero incentivar você, que ainda não deixou seu like, a já dar seu like. Você não tem noção de como isso importa pra gente, né? É uma métrica de que você está curtindo o nosso trabalho e também se inscrever no canal. E agora sim, bora lá. A frase fica assim, olha. The fans will be very sad if their team loses the game. Então, os fãs ficarão muito tristes se seu time perder o jogo. Então, a primeira estrutura aí com o verbo to be foi justamente o que a gente já explicou algumas vezes aqui. A gente usou o will, que é um auxiliar que indica futuro, e logo depois o verbo na forma dele mesmo. Will be. Então, eles vão estar ou vão ficar, né? Aqui no caso, ficarão, eles vão ficar. E aí, depois, o nosso segundo verbo, o verbo lose, a gente usou ele no presente. If their team loses the game. E de novo aquele comentário que a Gi também já fez. Verbos conjugados no presente. Para he, she ou it. No caso aqui a gente está falando de it. Team, o time, uma coisa. A gente tem que colocar um Szinho no final, tá? Por isso loses é o verbo no presente conjugado para it. E agora, finalmente, a gente vai para nossa última frase para você completar, tá? Então presta muita atenção, já fica aí com as anotações para você saber quantas você acertou. After blank at the university for 12 years, he finally blank a doctor. No sentido de depois de estudar na universidade por 12 anos, ele finalmente se tornou um médico. E, gente, a forma correta dessa frase toda preenchidinha é After studying at the university for 12 years, he finally became a doctor. E muito bem, esse studying, ele tá com ING, gente, porque ele tá como gerúndio. Ele, de fato, não tá falando que ele está estudando, né, no presente contínuo. Algumas pessoas veem o ING no final e já associam a esse tempo verbal, né, o presente contínuo, que eu uso para falar de coisas que eu tô fazendo no momento da fala. Tipo agora, I'm talking to you, né? Estou falando com você. Não é esse caso aqui, tá? Você conseguiria inclusive perceber porque ele não tem aí todos os elementos que precisa. Não tem o verbo to be, né? Não tem o verbo to be para construir esse tempo verbal. Aí ele tá funcionando como um gerúndio, gente. É um verbo que tem o ing no final, mas ele tá funcionando como um substantivo, tá bom? Então, after studying,
At the university for 12 years, he finally became. Ele finalmente se tornou. O passado de become é became a doctor. É isso, gente. Simples, no big deal. Sem muito problema. Então conta aqui pra gente nos comentários quantas dessas 7 frases você acertou, preencheu de forma correta. E de novo, corre na nossa playlist de tempos verbais em inglês, maratona. Aliás, deve maratonar tudo do canal, que tem muito conteúdo, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Take care!